tudo bem? Estamos aqui com a Denise, todo mundo já conhece. Boa tarde, gente, tudo bom? Então, seguindo as conversas do grupo sobre previdência, a gente resolveu retomar o assunto da maneira que as nossas mulheres estavam querendo saber. Então, a conversa, como a gente conversou também ontem com o Daniel lá na GARD e com o Fábio na Apex, falando sobre os aspectos mais voltados para investimentos, que é o que a gente acaba pensando mais, que eu insisto para a gente olhar aqui no grupo. A Denise vai conversar, acho que ela e o Zé Eduardo já conversaram um pouquinho sobre isso, a gente vai replicar aqui, sobre a reforma em si, sobre o projeto e dar uma discutida nas características. Acho que tem umas dúvidas assim, se o projeto é bom, se não é, se é justo, se não é. Então assim, antes disso ele era mais do que necessário, né? A gente estava gastando mais do que arrecadando como país e a principal fonte desse gasto é a Previdência, que vem crescendo exponencialmente, porque a gente está passando por um problema demográfico, estamos ficando mais velhos, então cada vez menos gente para contribuir, mais gente para receber a aposentadoria, a pensão, então era necessária, independente da justiça ou não. O que se podia ser feito, eu acho que é uma reforma que passa por uma questão de justiça social bem relevante. O que era muito importante? Primeiro, acabar com a questão de você ter dois regimes da Previdência. Então, hoje você tem um regime só, setor privado e setor público. Isso acho que faz toda a diferença do mundo. Eu trouxe até um dado, aí depois que a gente falou que ia conversar, que eu acho que é importante a gente colocar, de economia. Assim, o déficit da Previdência do setor público é maior, bem maior, né? A economia que vai ser feita com esse projeto é de 800 bilhões ao todo, quase mais 60%, 80% disso vem do setor público. Mas quando a gente olha isso pelo número de pessoas que recebe, a economia por pessoa no setor privado, é 11,3 mil por indivíduo. A economia por pessoa no setor público é 157 mil por indivíduo. Então você fala assim, o déficit do setor público não é tão grande, né? Como é que é? 157 mil. No setor privado? 11,3 mil por indivíduo. Então assim, da onde vem a grande economia, ela não é em número, mas em per capita, é de acabar com a farra da Previdência no setor público. Acho que essa que é a principal diferença. Para todo mundo, o que vai acontecer? Vai ter que trabalhar um pouco mais e vai ter que fazer as duas coisas. Tem uma coisa que assim, só o Brasil tinha 3 países no mundo que tinham a possibilidade de se aposentar só por tempo de contribuição. Agora é idade e tempo de contribuição. Isso faz toda a diferença do mundo, principalmente no setor público. Nas camadas mais ricas, a aposentadoria média acontece com 43 anos, gente. É muito novo para estar aposentado, recebendo pensão por mais 40 anos, pensando que a gente tem uma expectativa de vida de 80, quando a gente já passou de uma certa idade, né, a expectativa de vida vai aumentando. Então é muito diferente. E quando a pessoa é pobre, que é uma coisa que a gente comentou ontem no grupo, isso muda muito pouco a vida dela, essa que é a verdade. Porque ela hoje já se aposenta por idade, ela não consegue contribuir 25 anos seletista, fica saindo e entrando no mercado de trabalho, e aí ela se aposenta por idade. Então tem uma diferença muito grande de quem foi atingido por essa reforma. Foi mais rico e foi privilegiado. Eu acho que esse ponto é importante porque você não é um caso específico do Brasil, quer dizer, o mundo inteiro passa por isso cria conflitos no mundo inteiro, mas é inevitável, quer dizer, na medida em que você vê a população envelhecendo, que você vê a base de financiadores ativos do sistema como um todo, necessariamente você tem que defrontar e politicamente é uma decisão complicada, mas precisa ser tomada, né? E acho que aí você tocou um ponto fundamental. Vários países já fizeram isso, né? Se a gente olhar os países da Europa, todos passaram por isso. Foi difícil também, teve teve população reclamando, mas tiveram que fazer. Então, acho que é uma etapa super importante da economia brasileira, da gente acabar com a nossa última grande fragilidade, que é a fragilidade fiscal, né? Resolvemos a questão da estabilidade da economia e da inflação, resolvemos a dívida externa, não temos problemas externos e temos esse nó aí para resolver, começamos a resolver. Não é a condição suficiente, né? Mas é uma das condições necessárias para a gente começar a desatar esse nó, né? E aí destrava a pauta para outras medidas importantes, outras reformas, né, Denise? É isso aí, eu acho que tem no caminho reforma administrativa. Quando a gente fala em gastos, a gente tem 3 grandes nós. O primeiro é Previdência, que equacionamos. O segundo é gasto com pessoal, é um grande problema. Então, essa reforma administrativa que o governo vai anunciar semana que vem, ela é super relevante. E o terceiro nós são os gastos obrigatórios com saúde, educação,
Não que a gente tenha que gastar pouco necessariamente com essas pautas, mas não tem que ser obrigatórios. No fundo, tem que ser uma discussão que todo ano você faça no orçamento, como vocês fazem em casa, como a gente faz na empresa, com o que você vai gastar aquele ano, quanto você vai ter de receita. Ou como é que cada uma faz na sua empresa também. Como cada uma faz na sua empresa, isso mesmo. Como todo mundo a gente faz. Em casa, na empresa, você tem que fazer a conta de orçamento e ela começa com quanto eu tenho, onde eu vou alocar. Outro ponto super relevante, né? Tem a PEC paralela que é para, de certa forma, dar um alívio, acho que para os governadores. Aliás, isso também foi pauta lá no grupo, né? Acho que, eles estão querendo levar uma carona. Acho que assim, os governadores querem uma certa facilidade. Como eu até comentei lá quando a gente estava discutindo no grupo, assim, o governador lida com 3 grupos de pressão muito complicados, né? O seu grande funcionário é polícia, é médico e é professor. A hora que esses caras fazem uma greve, vira um caos, né? E o Espírito Santo, particularmente, viveu isso quando ele resolveu enfrentar e não dar aumento para o funcionalismo. A polícia ficou em greve e o Estado vira um caos. Então, é muito mais impopular para o governador do que para o governo federal fazer a reforma da Previdência, porque o grupo de pressão é muito forte, está perto da população. Então, acho que assim, a PEC paralela ela tem essa vantagem. Ela dá essa folga. Voltamos, porque a gente desligou o vídeo e começou a conversar sobre um ponto que a gente devia ter falado em vídeo. Então, voltamos. Denise, perguntar de novo. Não, quem perguntou foi o Zé Eduardo. 800 bilhões é um bom número? 800 bilhões é um bom número. É uma reforma bem robusta. A gente, aqui lá na Tendências, né, nem Denise, aí a gente esperava 600 bi já como uma reforma boa. E veio acima disso. Então, assim, é um pouco menos de 1 trilhão inicial, mas é uma reforma que dá um alívio aí para uma década, né? No sentido de realmente conseguir reorganizar as contas públicas. É um belíssimo projeto. Foi um golaço, acho que a gente não pode nunca esquecer isso, que foi, assim, um golaço. A gente não vai mais reforma nenhuma, porque não deu tempo, a política atrapalhou, a gente já fez uma senhora reforma nesse mandato que vai... é para este mandato? Se não fizer mais nada neste mandato? Se não fizer mais nada neste mandato, acho que a gente já fez uma senhora lição de casa que vai fazer toda a diferença, assim, pensando em Brasil nos próximos anos. Ok. Acho que é isso. Então tá bom, gente. Então agora de novo, tchau. Obrigada. Tchau. Não, mas